de magnésio, né? Como eu já citei. O átomo de magnésio, ele tem... Tá apresentando, pessoal? Direitinho? Falem aí alguma coisa, para eu poder ter certeza que está Tá, sim. apresentando. Pronto. Então, ó, nós temos aí o átomo de magnésio. Ele é representado pelo número atômico, né? 12, né? Número atômico, 12, representado pelo símbolo Z, pela letrinha Z. Então, significa dizer que ele tem quantos prótons? 12 prótons. Então, ao perder dois elétrons, ele se torna um cátion, tá? Se ele se torna um cátion, ele vai ter mais prótons que elétrons. Então, observem aqui, ó. Prótons é igual a 12. O número atômico é 12, né? 12 cargas positivas. Concordam comigo? Ó? 12 cargas positivas. Quando ele está com carga elétrica total zero, ou seja, quando as cargas ele está eletricamente neutro, significa dizer que ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. Tá? Ó, 12 prótons e 12 elétrons. Os elétrons representados pela letra E negativo. Tá? Então, nós temos aqui a representação. Ó. Quando ele perde dois elétrons, ele vai ficar assim. Ó. Número de prótons, 12. 12 cargas positivas, ou seja, 12 mais ou mais 12. Quando ele perde dois elétrons, ele vai ficar dessa forma. Cargas negativas menos 10. Então, carga elétrica total vai ficar mais 12. Então, ele deixa de ser eletricamente neutro, ou seja, de possuir a mesma quantidade de prótons e a mesma de elétrons, para ele ter dois prótons a mais. Ficar com 12 prótons e 10 elétrons. Então, pessoal, ele vai ser representado dessa forma. Não mais somente o Mg, né, que significa dizer que ele está neutro, eletricamente neutro, ele vai ser representado ó, por Mg2+. Quando você vê um número acompanhado da letrinha mais, significa dizer que ele vai ter mais dois prótons a mais do que elétrons. O átomo de magnésio ele vai ter dois prótons a mais do que elétrons, tá certo? Então, nós temos aqui, pessoal, a espécie química Mg2+, é denominada cátion bivalente, ou íon bivalente positivo. O tamanho de um cátion é sempre menor que o átomo de origem, ou seja, o cátion ele vai ter um átomo maior do que o átomo que deu origem a ele. Por quê? Porque ele vai ter dois prótons a mais, consequentemente, uma massa a mais, tá certo? Seguindo aí, pessoal, ó, íons negativos ou ânions, tá? Os ânions, perdão, eles se formam quando um átomo ganha um ou mais elétrons. Os ânions se formam quando um átomo ganha um ou mais elétrons, resultando em um sistema eletricamente negativo em que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Ah, professor, por que só... Aliás, o elétron ele é a única partícula do átomo que ela vai se movimentar, pessoal. Tá certo? Ou o átomo ele vai ganhar elétrons, ou ele vai perder, tá bom? Os prótons eles não vão se alterar, ok? Então vamos pegar o exemplo aqui, pessoal, do átomo de flúor, representado pelo símbolo F, ó, que representa, e tem como número atômico 9. Ao ganhar um elétron, ele se torna um ânion, tá? Ânion, observe. Então, ó, nós temos aqui, pessoal, o átomo, né? Ó, aqui o núcleo do átomo, em azul a eletrosfera e todas as partículas dos elétrons orbitando ao redor do núcleo, tá? Lembrando que no núcleo, prótons e os nêutrons. Né? P, próton, carga positiva, 9 mais 9 e cargas negativas, vão estar eletricamente neutro. Número de prótons
igual ao número de elétrons. Quando ele vai, ganha um elétron, tá? Ó, ele vai ficar com carga positiva mais 9, com carga negativa menos 10. Logo, a carga elétrica total desse átomo vai ser menos 1. Então, ele está carregado negativamente, tá? Carga elétrica negativa. Então, observe aqui, pessoal, ó, a representação. Quando ele ganha um elétron, ele vai ficar assim, ó. Vai aparecer o símbolozinho F negativo. Se fosse 2 elétrons, aí apareceria 2 negativo. Se fosse 3 negativo. O menos sempre vai indicar que é um elétron, tá? Se fosse um mais, indicar que é um próton, tá? Se fosse um mais, não seria mais um ânion, seria um cátion, tá bom? Beleza? Quando não aparece Então, ó, número, é o número um, né? isso, quando não aparece um número, é como se fosse é o número 1, beleza? E quando não aparece nenhum sinal, indica que ele está carregado, aliás, que ele tem carga nula, tá bom? A espécie química F negativo, né, como o Jorge citou, informa que aqui tem um único elétron a mais, é denominado ânion monovalente ou íon monovalente negativo. Por quê, pessoal? Monovalente e lá no ânion, aliás, no cátion, era, como o termo usa aqui, ó, bivalente, porque aqui tinha 2 prótons, 2 bi vem de 2, tá certo? E aqui monovalente, negativo, indica que é um átomo, aliás, um elétron a mais no átomo, tá bom? Então, ó, o tamanho do ânion é sempre maior que o do átomo de origem. Então, acontece a mesma coisa, tá? O ânion, ele vai ser maior do que o átomo que deu origem a ele, tá bom? Um pouco mais, como vocês podem ver aí no livro de vocês, tá? Na página, deixa eu acompanhar aqui, 133. Então, pessoal, íons no corpo. O nosso corpo também, ele possui íons. Vamos descobrir aonde que está esses íons, tá? Então, os íons, pessoal, íons, são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Seu excesso ou carência pode causar problemas à saúde. Veja algumas funções desempenhadas por 3 desses íons e as consequências de sua falta ou de seu excesso. Então, nós temos aí, pessoal, ó, o sódio, né? O cátion sódio. Observe aqui, ó, esse mais indica que tem quantos prótons a mais? Aí, alguém poderia me dizer? Isso, muito bem. Então, ele tem um próton a mais do sódio original. Então, o cátion sódio. No organismo humano, o cátion sódio atua no controle da pressão sanguínea e na propagação de impulsos nervosos. Então, sua deficiência, ou seja, a falta desse sódio, desse tipo de sódio no organismo, ocorre em geral pela perda excessiva de líquidos, decorrente principalmente de diarreias, doenças renais e uso inadequado de diuréticos, podendo causar letargia. O que é isso? Moleza. Quando você estiver com moleza no corpo, vocês estão com letargia. Fraqueza, redução de pressão arterial e até convulsões. Já, ó, isso é a deficiência, o que causa no nosso organismo. E o excesso de íons, ingerido em alimentos muito salgados ou quando utilizamos o sal de cozinha, pode causar aumento da pressão arterial, tá? Então, esse é o efeito do cátion sódio, tá, no nosso organismo. Seguindo aí, pessoal, nós temos o cátion cálcio. Nós temos aqui, pessoal, o cátion cálcio. Quantos prótons tem a mais aqui, pessoal? 2. 2 prótons a mais, tá? Então, além de formar os ossos e os dentes, o cálcio participa do processo de coagulação, contração muscular, regulação de batimentos cardíacos e atuação de enzimas. Olha o que causa a deficiência desse cálcio. Hipocalcemia.
Então, o excesso desse cálcio é a hipo aliás, Travou, Murilo. hipoxemia, né? E hipocálcio. Então, o metal ferro origina dois cátions, viu? Observe. Travou. Não Não, mas entendi. voltou. Mas voltou. Travou? Voltou? Pronto, deve ser minha internet. Nós temos aqui, pessoal, o cátion ferro, né? Ele vai originar, aliás, o ferro, ele origina dois cátions, que é esse aqui, ó, o Fe2+, e o Fe3+. Observe que tem dois prótons a mais, e aqui ele tem três prótons a mais. Se em vez desse sinal positivo aqui, fosse um negativo, e indicar que ele tem que tipo de partícula a mais? Vai indicar que ele tem mais prótons ou mais elétrons, se isso aqui fosse negativo? Prótons. Se fosse negativo, Elétrons. isso. Deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui para a Aline entrar, viu? Ela está me pedindo aqui. Porque ela perdeu o horário. Se começar a apresentar, pode ser que não entre, viu? Ó, não entra. Infelizmente. Então vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Então, ó, nós temos aqui Fe2+, e Fe3+. Então, embora o nosso organismo ele utilize somente o ferro 2+, muitas vezes ingerimos o ferro na forma de Fe3+. Quando o Fe3+, entra em contato com o suco gástrico, uma pequena parte dele pode ser transformada em Fe2+, ou seja, em ferro 2, em cátion ferro 2+, tá certo? Então, a quantidade de ferro no corpo humano vale de 3 a 5 gramas. Cerca de 75% desse total faz parte da hemoglobina presente nas hemácias, responsável pelo transporte de gás oxigênio. Então, o cátion ferro, pessoal, ele ajuda no transporte de gás oxigênio para o nosso corpo. Então, veja a importância dos cátions para a sobrevivência do ser humano. Né? Então, as pessoas perguntam, por que estudar isso? Entendeu? Porque a gente deve conhecer, tá? Aonde eles atuam, né? O porquê o excesso, o que é que vai causar o organismo, a falta, o que é que vai causar o organismo, tá certo? Seguindo aí, pessoal, ó, nós temos aí as semelhanças atômicas. Então, o que será isso? Vamos lá. Então, ó, no início do século XX, foi constatada a existência de átomos de um mesmo elemento químico, tá? Ou seja, tem o mesmo número de prótons. Existem átomos, como nós já estudamos, existem átomos de um mesmo elemento químico que tem o mesmo número de prótons. Porém, pessoal, com diferentes números de massa, né, como a gente já sabe. Então, esses átomos foram denominados isótopos. Opa, professor, o que é isso? O que é isótopos? São átomos que, por pertencerem ao mesmo elemento químico, apresentam o mesmo número atômico, porém número de massas, né, diferentes. Vamos observar aqui esse exemplo. Em uma barra de magnésio, existem isótopos naturais do elemento químico magnésio, tá? Ó, são isótopos naturais. Observem, ó. Nessa mesma porção da barra de magnésio, há átomos de magnésio. Então, ó, os isótopos, quais são? Mg, aliás, são de magnésio, mas o que eu quero que vocês observem, ó. Observe, pessoal, que eles possuem o mesmo número atômico, ó, 12. Porém, quando você vai observar a massa, eles têm massa diferente.
Isso significa dizer que o número de nêutrons aqui deles são diferentes. Porque vocês lembram lá que a gente estudou na aula passada que para calcular a massa do átomo, eu vou somar os prótons mais os nêutrons. Então, significa dizer que eles também têm número de prótons, aliás, perdão, de nêutrons diferentes. Então, os isótopos são esses. São átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, que apresentam o mesmo número de, aliás, o mesmo número atômico, porém eles têm massa diferente. Então aqui, ó, é o mesmo átomo, porém ele é um isótopo. Por quê? Porque o número da massa é diferente. Se isso aqui fosse igual, então ele já não seria mais um isótopo, tá certo? Beleza? Vamos aqui pegar esse exemplo. O único elemento químico cujos isótopos têm um nome é o hidrogênio, né? H, formados pelos seguintes isótopos naturais. Observem aqui, pessoal. Aqui é o elemento químico hidrogênio, tá? Então veja que tem átomos, que são átomos isótopos. Por quê? Ó? Os prótons estão representados em vermelho, carga positiva, essa aqui é só curiosidade. Vejam que tem um próton, tá? Ó, um próton em todos os átomos, tá? Mas o número de nêutrons é diferente. Tá certo? Aí quando eu somar, o que vai acontecer? Vão ser isótopos diferentes, ó. H, observe, um H, um próton e massa 1. Aqui, número atômico 1, que é a mesma coisa do próton, com massa 2. Número atômico 1 com massa 3. Então, esse átomo, ele é um isótopo, porque o número da massa é diferente, tá? Então, representação. Foi justamente o que eu expliquei aqui, ó. Tá vendo? Eu falei antes. Então, o nome desses isótopos, é hidrogênio leve, que é hidrogênio comum ou próton, tá? Que é o hidrogênio comum. Então, na natureza, ele é cerca de 99,9%, ele compõe a natureza, tá? Faz parte da natureza. Então, o deutério, pessoal, ele só representa essa porcentagemzinha aqui, ó. Muito pouco. E o trítio, ou tricério, ou tritério, ele só representa 10 elevado a menos 7. É muito a concentração no ambiente desse gás, desse elemento químico, é muito pouco, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, como os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, eles apresentam propriedades químicas iguais, que são determinadas pelo número atômico e não pelo número da massa. Então, também existem na natureza átomos com diferentes números de prótons, né? Diferentes números de prótons que apresentam o mesmo número de massa. Esses átomos são denominados isóbaros. Então, observem aqui, pessoal, o que são isóbaros? São átomos que apresentam diferentes números atômicos, mas têm o mesmo número de massa. Exemplos. Nós temos aqui, prótons, 20, nêutrons, 20. Tá? Elétrons, 20. Tá? Vamos para aqui, para esse outro átomo, esse outro elemento químico aqui, prótons, 18, nêutrons, 22 e elétrons, 18. Quando eu somar esse com esse, vai dar quem? 40. Quando eu somar esse com esse, vai dar 40. Então, observe que o isóbaro, ele tem mesmo número de massa e diferentes números de prótons, ou número atômico. É justamente o contrário dos isótopos. Os isótopos, eles têm o mesmo número atômico, porém o número de massa é diferente. Então, é só vocês lembrarem, tá certo? Os isóbaros pertencem, portanto, a diferentes elementos químicos, o que nos leva a concluir que suas propriedades químicas são diferentes. Lembrando, pessoal,
que os isótopos, eles fazem parte de um único elemento químico, tá? Eles possuem o mesmo número atômico, porém massa diferente. Isótopos, isóbaros, eles fazem parte de elementos químicos diferentes, eles têm números atômicos diferentes, mas têm o mesmo número de massa. Então, são os isóbaros, tá certo? Então, turma, ó, nós estudamos esse capítulo, os modelos atômicos de Thomson e Rutherford, prótons, nêutrons e elétrons, número atômico, número de massa, que nós estudamos que cada elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico. Lembre-se disso aqui, ó. Cada elemento químico ele é caracterizado pelo seu número atômico. Ou seja, por que os isóbaros são diferentes? Ó? Porque eles têm números atômicos diferentes. Tá? E o número atômico é a mesma coisa do número de prótons. Nós aprendemos sobre a formação dos íons, tá? A perda e ganho de elétrons, e sobre isótopos e isóbaros, que foi esse último que a gente falou, certo, pessoal? Então, turma, ó, vou só parar aqui a apresentação para vocês, tá? Só um minutinho. Cadê? Também, rapaz. Pare. Então, turma, a apresentação parou? Então, Claro. vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Podem perguntar. Se não quiserem perguntar por áudio, vocês escrevem aí que eu tento esclarecer, tá certo? Nenhuma dúvida? Deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam, tá? Para se formar um cátion, o que tem que acontecer com o átomo? Ele vai, ele vai ganhar ou vai Perder perder elétrons. elétron? Perder Isso, elétrons. perder elétron. Muito bem. Então ele vai ficar com o maior número de? Prótons. Isso, muito bem. Para se formar um ânion, ele vai ganhar ou vai perder elétrons? Ganhar. Ganhar. Então, consequentemente, ele vai ficar com um número maior de elétrons. Beleza. Muito bem. Então, se vocês verem lá uma questão, por exemplo, lá o átomo H3+, significa dizer que esse átomo ele tem mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons. Ele vai ter quantos prótons a mais? 3. Isso, muito bem. Beleza. Se por acaso esse mesmo átomo ele aparece em outra questão, mas ele tem H menos, significa dizer o quê? Que vai ter mais elétrons. Mais elétrons. Quantos elétrons a mais? 1. Muito bem, isso mesmo. Com relação aos isótopos, deixa eu ver a pergunta. Como é que eu reconheço um isótopo? O isótopo ele tem que ter o quê? A mais. O quê? Um isótopo, como eu reconheço um isótopo? Qual a característica crucial do isótopo? Quando eu visualizar aquela fórmula ali, aquela representação, eu sei que aquilo ali é um isótopo. Quando ele tem o mesmo número de massa, só que tem diferentes números atômicos. Opa, tem certeza que é um isótopo, ele funciona dessa forma? É isóbaros ou isótonos? Não entendi direito. O isótopo.
isótopo, ele tem o mesmo, Ah, tá. Eu entendi errado. ele tem- pronto, mas é justamente o contrário. O isótopo ele tem o mesmo número atômico, né? Qual é o número, que símbolozinho representa o número atômico? Vocês ainda lembram? Eu acho que é os. Tem uma letra aí. Usei, muito bem. Então ele tem o mesmo número atômico, porém massa diferente. Isótopo. E outra característica química, tá? Por quê? Porque o número atômico é o mesmo. É isso aí que a gente tem que ter cuidado. Já o isóbaro, ele é o contrário. Ele não faz parte do mesmo elemento químico, são elementos químicos diferentes. Por quê? Como é que eu sei, professor? O atômico ele é diferente. Por exemplo, aí, né? Que um possui o número atômico 20 e o outro número atômico 18. Mas quando eu fui calcular a massa, eu observei que a massa era igual. Por quê? Porque o número de prótons ele dava, aliás, o número de nêutrons, perdão, ele me dava essa. Nós temos os isóbaros e eles são de elementos químicos diferentes. Tá certo? Mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Ou eu posso encerrar? Se tiverem, perguntem. A gente poder encerrar.